Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, Professor Gerson, mais uma vez, trazendo até você, querido, uma explanação bíblica dentro da história de Judá, de Israel. Vamos hoje entendermos pré-exílio e pós-exílio, mundo e religiões diferentes dentro de Judá e de Israel. Ou seja, Judá e Israel, no pré-exílio, tinham uma religião totalmente diferente da religião que foi imposta pela classe sacerdotal no pós-exílio. Vamos entender isso. O pós-exílio, ele começa no século 6 antes da Era Comum, quando a elite, a classe dominante de Judá, esteve na Babilônia. Neste momento, a população campesina ficaram sozinhos em Judá, sem classe dominante, institucionalizada, sem rei, sem governador, sem chefe, sem nada. Tiveram uma vida bastante diferente dos padrões tanto pré-exílio como o do pós-exílio. Deste modo, tomaram as terras das classes dominantes de Judá, que foram exiladas na Babilônia. Este período vai perdurar de 587 a 520 antes da Era Comum. O período pré-exílico é o período anterior ao século 6, antes da Era Comum. E o período pós-exílico se conta a partir de 520 antes da Era Comum. Então temos século 6, exílio, século 7, pré-exílio. Século 5 e 4, pós-exílio. Então este é o mapa cronológico para se situar na história. Quando falarmos de pré-exílio e pós-exílio, devemos fazer a diferença, porque o século 6 tudo mudou na religião judaica. Então, quando nós lemos um texto, uma narrativa da Bíblia judaica, nós temos que nos localizarmos se esse texto ele é pós-exílio ou pré-exílio. Se ele é um texto que contraria certas coisas, é pós-exílio. Se é um texto que não fala de certas coisas, de certas particularidades, é pré-exílio. E nós vamos entender isso no decorrer deste vídeo. Deixe o seu curtir, deixe o seu discutir, porque o YouTube faz tanto faz. No pré-exílio permanece um modelo cultural e religioso, mas no século V em diante, outra religião se instala pela força, agora por uma geopolítica imposta pelos persas e seu modo de governar avassala Judá, exigindo deles pesados impostos, tiveram que reformular ou praticamente fazer uma nova religião em Judá. Vamos ver agora as principais diferenças entre esses dois períodos. No período do pré-exílio, dominaram inconstantemente os reis. O modelo de governo e de cultura, de religião, tudo que imperava no pré-exílio é um modelo monárquico. O rei dominava sobre a população, mas só no campo político e econômico, e não religioso. Por isso que no pré-exílico, o dízimo era um imposto. No pós-exílico, já era uma exigência religiosa. Deixou de ser uma exigência do rei para ser uma exigência de Deus para o sustento dos sacerdotes. No período pós-exílico, depois de Zorobabel, não há mais rei. Essa monarquia só retorna no período dos Macabeus por um breve período de tempo, mas em novos moldes, já controlada pela ideologia sacerdotal, totalmente diferente da pré-exílica. Mesmo no período do Macabeu, com o retorno dos reis Hasmonita, a teologia é sacerdotal e não monárquica.
Precisamos entender que no pré-exílio imperava o modelo teológico, o modelo religioso, o modelo econômico, o modelo social baseado na coroa, na monarquia, nos reis. No período pós-exílio, só houve o governo de Zorobabel, que sumiu na história, e no período dos Macabeus imperava o sistema religioso, político, social, cultural, totalmente sacerdotal. São dois modelos totalmente diferentes. Eles usaram, às vezes, os mesmos elementos. Por exemplo, os escribas, os reis usaram para escrever suas narrativas e os sacerdotes farão ou fizeram a mesma coisa. Mas deixará de haver outros elementos. Ou seja, o rei se servia dos profetas culticos. Os sacerdotes vão acabar com os profetas culticos. Vão acabar com a concorrência com eles. Não será mais aceito o ministério profético no período sacerdotal. Os sacerdotes acabaram com o ministério profético. Acabaram. Não é apenas o fato que lá é um rei e aqui é um sacerdote. O fato é que o período dos reis será uma coisa e o período dos sacerdotes será outra coisa totalmente diferente. É uma diferença muito importante no pré-exílio, é que os reis não administravam a religião dos camponeses. O rei não fazia críticas religiosas para com os camponeses. O rei não determinava como os camponeses deveriam praticar sua religião, a quem eles deviam adorar, como deveriam adorar, onde deveriam adorar. Havia plena liberdade de culto a qualquer deus de suas preferências. Não havia uma imposição. Todos eram livres, desde que pagassem seus impostos para o rei, que alguns reis faziam o seu culto para o Deus nacional, o Deus principal, que para Josias seria Yahvé. Nesse tempo, não havia ainda, por imposição, peregrinação popular para Jerusalém. Esta lei ela é pós-exílica, ela é sacerdotal. E também em Samaria não havia esta imposição de peregrinação para Jerusalém, para o templo, para as festas. Isso não aconteceu no pré-exílio, só no pós-exílio. E você vai entender o porquê. Israel e Judá funcionavam iguais. O rei domina economicamente, politicamente, mas não religiosamente. No período pós-exílio, pode esquecer, esta liberdade de culto foi furtada. Ela foi tirada da população campesina. Os sacerdotes não apenas acabam com a liberdade religiosa dos camponeses, mas acabam com a própria religião deles e suas práticas de cultos politeístas e polilátricos. Pois a religião pós-exílica será construída pelos sacerdotes pela força geopolítica imposta pela era do domínio persa e suas leis de cobrança de impostos a seus vassalos, como Judá era nessa época. Então, como os persas deixavam o povo de Israel adorar os seus deuses de forma livre, mas cobravam seus impostos, e esses impostos teriam que ser pagos. Para que aumentasse a arrecadação e eles conseguissem pagar esses impostos para o Império Persa, eles tiveram que reformular a arrecadação fiscal e econômica, querido, da nação de Judá. E para isso eles usaram a religião, reformulando a religião e fazendo com que a religião pré-exílica ficasse para o passado e uma nova religião fosse instituída para aumentar a arrecadação para pudesse sanar as dívidas dos impostos aos persas. No pós-exílio, os sacerdotes destroem a religião milenar que imperava em todo o crescente ferro, inclusive Israel e Judá, e constrói uma nova religião. Para suprir sua necessidade agora imposta por uma nova política persa de arrecadação e algumas imposições no campo religioso, que influenciou Judá de forma acentuada, totalmente. Os sacerdotes destruíram a religião campesina do pré-exílio
e obrigaram o seu povo a aderir à nova religião, a impondo com o policiamento e aprovação dos persas, pois uma vez no ano vinham buscar seus impostos de sua vassala Judá. Querem adorar a Yahvé, adore, mas uma vez por ano nós viemos buscar o nosso. Queremos nosso dinheiro. Se virem. Nesse momento da história, os sacerdotes dominavam os ritos religiosos e determinavam como a população iria praticar sua religião e quando e onde deveriam praticar. E finalmente, com o policiamento dos persas, obrigaram todos os camponeses a irem a Jerusalém, quando isso no pré-exílio não existia, por imposição. Não existia. Por imposição não existia. Era voluntário. E a pessoa adorava o Deus que queria. Não havia recriminação. Não havia as leis de que não terás outros deuses além de Yahvé. Isso é pós-exílio. No pré-exílio, cada um escolhia servir ao Deus que quisesse. Só bastaria pagar seus impostos e o rei fazia o seu culto nacional ao seu Deus principal dentro de um panteão de vários deuses, né? Então vejam, são dois mundos completamente diferentes. Até o final do século VII, antes da Era Comum, os camponeses nenhum ia a Jerusalém. Não precisavam praticar a religião do rei. Não precisavam adorar o Deus que o rei adorasse, dentro do campo teológico e religioso. Simplesmente, os sacerdotes assumem o poder, respaldado pela política persa. Então, os sacerdotes determinam ao camponês: a partir de hoje, vocês não podem mais usar outros templos que não seja o de Jerusalém. Vocês não podem mais usar altares que não seja o do templo de Jerusalém. Vocês não podem mais usar os profetas. Quem agora usar os profetas está contra a lei. Porque Zacarias, ele tem uma passagem que é uma narrativa sacerdotal para o silenciamento dos profetas. Vocês não podem mais usar outros deuses que não sejam Yahvé, e nem mais usar ícone ou estátuas ou imagens. E vocês também não podem mais invocar o nome de Yahvé. E vocês serão obrigados a vir a Jerusalém para as festas instituídas e para fazer o sacrifício substitutivo, que não existia no pré-exílio. No pré-exílio não existe sacrifício substitutivo, ou seja, um sacrifício onde a pena, a condenação do pecado é transferida para um animal. Aí, quando o animal é morto, uma vez por ano, no famoso Yom Kippur, Deus não vai te matar. Mas se você não vir e oferecer o animal, Deus vai te matar. Porque a pena de morte está sobre a sua vida. Mas se você sacrificar uma vez por ano, a pena da morte vai ser adiada. Então você vai adiando ano a ano, a sentença de morte sobre a sua vida. E isso fazia com que os camponeses se obrigassem a ir a Jerusalém, querido, várias vezes, ou 3 ou 4 vezes ao ano, para as festas e para o sacrifício substitutivo, que, refriso, não existia no pré-exílio. Não existia no pré-exílio. Por quê? A instituição do sacrifício substitutivo está registrada no livro de Gênesis, capítulo 2 ao capítulo 3, que fala da morte de um cordeiro para cobrir, para morrer, para sofrer a pena da condenação, que era para Adão e para Eva. Porque a pena pelo pecado era a morte. Mas por que eles não morreram? Porque um animal teve que morrer, um cordeiro, para cobrir. E a partir dessa teologia, todo ano teria que um animal morrer para que a pena viesse sobre esse animal e não sobre o adorador. E assim as pessoas tinham que, uma vez por ano, ir lá, matar um animal, para que a condenação do pecado fosse para o animal e não para ele.
Essa é a teologia que foi instituída no pós-exílio. No pré-exílio não existia isso, querido. Não existia. Esquece. Não existia isso. Simplesmente o sacerdote assume o poder e fazem tudo isso, obrigando a eles vir a Jerusalém. O grande erro da maioria dos exegetas é que quando estão fazendo exegese, é projetar em toda a Bíblia essa construção sacerdotal. Não sabe dividir pré-exílio e pós-exílio. Eles pegam todas as narrativas e querem extrair de toda a Bíblia. Mas não tem como, porque essas narrativas que são retroprojetadas são narrativas que foram escritas no século V, antes da Era Comum, e retroprojetadas até mesmo para século X, século XII. O Êxodo, ele é uma história fictícia que traz, querido, uma narrativa mítica usada pelo narrador para fundamentar a existência do templo de Jerusalém desde as épocas antigas. Isso é fato dentro da academia. Nós imaginamos que na época dos reis era assim a teologia e a religião do povo e do rei, mas não era. Que pena, porque não era assim. Esta é a verdade nua e crua que os teólogos sistemáticos teimam em não aceitar. Precisamos entender que os textos que nos contam a religião, a teologia do pré-exílio estão contaminados, estão equivocados, estão errados. Ali há elementos de tradição pré-exílica, mas esses elementos estão dentro de uma narrativa que está contaminada pelo modo de pensar religioso e teológico do pós-exílio, e não do pré-exílio. Na história, não é biografia, ou seja, não é história, não é biografia, é teologia engessada aos modos necessários e exigente das circunstâncias geopolíticas e religiosas do pós-exílio, exigido pela circunstância que a Pérsia e seu império impôs sobre Judá. Os sacerdotes viram a necessidade de mudar completamente a religião pós-exílica, transformando ela em uma religião monolátrica e não polilátrica. E com isso teve vários confrontos religiosos entre camponeses e sacerdotes, entre profetas e sacerdotes. Agora, até onde isso é certo ou errado, avalie você, estude você, analise você. Shalom Adonai, eu só fiz a exegese dentro da história. Cabe você analisar e tirar as suas conclusões. Em nome de Yeshua, Hamashiach, Hamaleh, Hamalehim.